Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu quero falar com você a respeito, meus irmãos, da palavra de Deus e fazer uma oração poderosa pela sua vida, pela sua casa e por toda a sua família. Sabe, meus irmãos, o amor é a base da nossa fé cristã. O amor é o que nos sustenta a nossa fé como cristãos. O principal mandamento que Jesus deixou quando ele estava prestes a ser entregue para ser morto e crucificado aos seus discípulos, E ali, meus irmãos, futuros apóstolos que estavam se tornando-se para conduzir a igreja, Isso aqui é maravilhoso. Isso que você vai ouvir e que estamos aprendendo. Quando Jesus estava prestes a ser entregue para a sua crucificação e a sua morte, Jesus deixa um mandamento para os seus discípulos, que não era novo, isso mesmo, mas ele faz questão de insistir e deixar claro este mandamento entre os seus discípulos. Discípulos estes que iriam dar início, isso mesmo, à igreja e se tornariam apóstolos, isso mesmo, testemunhas oculares de Jesus Cristo. E no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34, Jesus ele diz: um novo mandamento vos dou. Olhe bem, um novo mandamento vos dou. Mas esse mandamento Jesus já tinha falado. Aí ele diz: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Não tinha, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa isso. Não tinha, olhe bem, como a igreja prosseguir, ser iniciada, se não houvesse amor entre eles. Sem amor, meus irmãos, não há, meus irmãos, progresso da igreja. Não há, meus irmãos, progresso na vida cristã. Não há, meus irmãos, transformação de vida. Uma das principais mudanças e transformações na vida de uma pessoa, quando encontra verdadeiramente Jesus Cristo, é amor no seu coração. O coração é transformado. Aquele coração, meus irmãos, frio, aquele coração, meus irmãos, onde não via compaixão, misericórdia, começa, meus irmãos, agora a habitar o amor de Cristo neste coração. E Jesus faz questão, de deixar claro para os seus discípulos. Discípulos que entre eles ali, meus irmãos, 12, isso, 11, porque um era Judas, Um foi Judas. Para que os 11, e consequentemente o outro, que iria formar os 12, que foi Matias, e todos os outros ali, meus irmãos, que estivessem sendo levantados, entendessem que sem amor não há, meus irmãos, progresso na igreja, não há, meus irmãos, progresso
na vida cristã. Que coisa maravilhosa. Alguém diz assim, pastor, o que seria bom na minha vida para que houvesse um progresso, uma mudança? Um dos primeiros passos, meus irmãos, é a gente exercitar o amor de Cristo no nosso coração. Amar uns aos outros. Porque, meus irmãos, muitas vezes quando falamos em pecado, as pessoas acham que o pecado é apenas, meus irmãos, quando envolve a área sexual, isso mesmo, a libertinagem. E não é isso, meus irmãos, apenas. Quando não há amor no coração, Jesus disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Olha que coisa. Até quando, meus irmãos, nós sabemos fazer o bem, sabemos que deveríamos fazer algo que tinha que ser feito e não fazemos, nós já estamos pecando. Isso mesmo. Isso, meus irmãos, nos faz compreender que o pecado não está, meus irmãos, fazendo uma referência apenas em uma área. Não, meus irmãos. O pecado, meus irmãos, envolve, meus irmãos, todo isso mesmo. O coração do homem. E uma coisa que Jesus deixou claro, isso mesmo. Que para que eles pudessem prosseguir a caminhada, já que Jesus estava sendo entregue, era que eles amassem uns aos outros. Porque, meus irmãos, a igreja é unidade, união, isso mesmo. É amor uns para os outros. Foi isso, meus irmãos, que fez a igreja primitiva, ela, meus irmãos, progredir. Olhe bem, nenhuma doutrina, isso mesmo, se sustenta se não tiver amor. Isso mesmo, se torna-se, meus irmãos, farisaísmo. Isso, a doutrina, meus irmãos, toda doutrina é importante. Mas quando a base da doutrina está, meus irmãos, o amor de Cristo como primeiro ali, como primeiro lugar. Porque se não houver o amor, meus irmãos, como é que vai haver unidade, perdão, isso mesmo, crescimento uns para os outros? Não há, meus irmãos, não há. Isso, meus irmãos, é importante a gente refletir. Que você possa ouvir esta mensagem e possa, meus irmãos, tirar o melhor proveito, né? Possamos tirar o melhor proveito uns com os outros, né? Que o amor é a base da nossa fé cristã em Jesus Cristo. Não tem como eu dizer que eu sou cristão e não há amor, meus irmãos, no meu coração, uns para com os outros. E esse amor, meus irmãos, não é apenas quem me faz benefícios. Esse amor, meus irmãos, é a transformação do meu coração que faz amar o outro, independentemente de quem seja. Isso mesmo. Jesus, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, olhe bem no versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O maior testemunho de um cristão, olhe que coisa maravilhosa é isto. O maior testemunho que alguém dá, que é discípulo de Cristo, é quando ela ama o próximo. Isso mesmo. Ela ama, perdoa. Ela, meus irmãos, corrige, exorta, mas a base de toda exortação, correção, isso mesmo, doutrina, seja do pregador da igreja, a base seja o amor, meus irmãos, mútuo, uns para com os outros. Não tem como eu dizer eu sou cristão, mas, meus irmãos, o egoísmo está no meu coração.
o egoísmo próprio, onde eu sou o centro, onde a minha fé ela está baseada aos meus desejos, os meus princípios. Não é isto, não é isto. E isso, meus irmãos, nos faz refletir muito. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, todos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, quando aquele falha e você perdoa, quando você busca viver em unidade, quando você busca perdoar, cumprir de fato o exemplo que Jesus nos deu, isso mesmo. Quando você não alimenta em seu coração nenhum sentimento de mágoa, de raiva, de ira contra ninguém, isso, meus irmãos, é o exemplo de ser cristão. Quando o nosso coração, meus irmãos, ele está limpo e puro, em meio, meus irmãos, embora de um mundo corrompido, onde o amor tem esfriado, mas o nosso coração continua com a chama acesa do amor de Cristo, não deixando que mágoas, iras, ressentimentos, que nada, meus irmãos, faça parte do nosso coração, mas que possamos sempre estar com a mão estendida, amando, orando. E esse amor, meus irmãos, não é alguém, meus irmãos, achar que ela vai ter que se desfazer de tudo que ela possa ter para dar ao próximo. Não é isso, meus irmãos. Embora que a generosidade faz parte do amor. Mas o amor, meus irmãos, não é eu me desfazer de tudo, isso, de todos os meus bens para os pobres, isso mesmo. Ou para alguém, dizer assim, eu amo. Porque isso, meus irmãos, não vai representar o amor. Isso pode ser um ato de generosidade ou uma atitude. Mas esse amor, meus irmãos, é muito além do que isto. É quando nós amamos, perdoamos uns aos outros, temos misericórdia, compaixão, senso de justiça. Quando, meus irmãos, o mesmo sentimento de Cristo começa a habitar em nosso coração. E Jesus diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E a gente, meus irmãos, matar o nosso orgulho, os nossos sentimentos, para, meus irmãos, poder amar uns aos outros. No capítulo 14, que coisa maravilhosa. No capítulo 14, Jesus também ele diz isso mesmo. No capítulo 14, Jesus também fala, meus irmãos, a respeito do amor, né? Onde ele diz que cada um deve amar uns aos outros. Como também, meus irmãos, lá no capítulo 15, no versículo 17, Jesus ele disse: nisto vos mando, que vos ameis uns aos outros. No versículo 13, versículo 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E Jesus diz: e eu digo que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. E ele diz: ninguém tem
maior amor do que esse, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Fazendo uma referência, meus irmãos, ao próprio Jesus, né? Que ele deu a sua vida. Em João 3,16, né? A Bíblia diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele diz que o amor é a base da fé cristã. Ainda que alguém tenha dons, e se não tiver amor, nada disso adianta. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, lá em 1 Coríntios 13, e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que zoa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Quer dizer, o que sustenta a nossa fé, o que sustenta a nossa crença, não é, meus irmãos, o dom, não é, meus irmãos, a fé, que é de suma importância, isso mesmo. Mas o que vai manter verdadeiramente nós como cristãos, embora todos os dons sejam importantes para a edificação da igreja, mas a base é o amor, meus irmãos, que perdoa, que suporta, isso mesmo. O amor que faz viver em unidade, em união. O amor, meus irmãos, que faz com que cresçam juntos com um propósito mútuo, que é o propósito, meus irmãos, do reino de Deus. Porque, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, né? Só existe um amor que nos faz andar juntos, que nos faz andar juntos, meus irmãos, para o reino de Deus. É o amor de Cristo. O amor, meus irmãos, egoísta, pessoal, terreno, não nos faz, meus irmãos, andar em unidade com propósito, isso mesmo, espiritual. Não nos faz, meus irmãos, perdoar, isso mesmo. Porque um grupo ali, meus irmãos, com propósitos pessoais, isso não representa o amor de Cristo. Mas o amor de Cristo abrange, abraça, isso mesmo. Todos, perdoa, para que, meus irmãos, aquele que se submete à vontade, à palavra de Deus, aquele que está sujeito, esse, meus irmãos, possa andar juntos, isso mesmo, em rumo à cidade celestial, a casa que nos está esperando, isso mesmo, do Senhor. Aleluia! Que possamos, meus irmãos, exercitar de fato o amor de Cristo em nosso coração, em casa, na igreja, na família, na rua. Que possamos, meus irmãos, amar, perdoar, isso mesmo. Que possamos exercitar o amor de Jesus Cristo. Aquele, meus irmãos, que lavou os pés dos discípulos. Aquele, meus irmãos, que deu a sua vida pelos pecadores. Aquele, meus irmãos, que sofreu, isso mesmo, por mim e por você. Aleluia. E não tem como, meus irmãos, alguém dizer assim, eu sou cristão, estou seguindo a Cristo, mas a base desta pessoa não está, meus irmãos, o amor na vida dela. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa agora, neste momento. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanham aqui diariamente, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida muito.
Em nome de Jesus, tá? Para a glória de Deus. Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Eu quero estar aqui orando cotidianamente aqui pela sua vida e você recebendo aqui as mensagens que vêm de Deus para a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento, e te agradecemos por tudo, Senhor. Tu és um Deus santo, eterno, maravilhoso, e aqui nós estamos, Pai, rendidos a Ti, Senhor. Que possamos amar, perdoar, que possamos, Senhor, exercer o mandamento que o Senhor nos deixou, Pai. Amando, perdoando, sendo um exemplo de um cristão, Pai. Oh, meu Senhor, nos dá graça, que a Tua misericórdia possa nos alcançar, que o Teu amor possa abranger as nossas vidas, que pessoas, Pai, sejam alcançadas agora, livres, libertas, curadas. Oh, Senhor, Tu és um Deus poderoso, eterno, maravilhoso. Pois entra agora com poder, com providência, curando, salvando, libertando, operando maravilhas. Visita o hospital, o presídio, esta casa. Visita, Senhor, esta pessoa que nos ouve, que muitas vezes está angustiada, triste, o seu coração, Senhor, ofendido, magoado, ou, Senhor, desanimada, Senhor, pensando que não há mais perdão, não há mais jeito para a sua vida. Pai, Tu és aquele que viesse perdoar pecados, Pai. Tu és aquele, Senhor, que viesse levantar o caído. Pois levanta, Senhor, esta mulher, Pai, está desanimada, Pai, caída, triste. Levanta, Pai, este homem, ô Espírito Santo. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, que pessoas sejam salvas, libertas, que o Senhor, Pai, possa entrar com providências, Pai, levantar, Pai, esta pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, que pessoas sejam curadas, livres, libertas, famílias sejam restauradas. Ô Espírito Santo, aleluia, aleluia. Receba aí, em nome de Jesus Cristo, agora a paz, a alegria. Receba o perdão, receba a graça de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Diga: eu creio, eu acredito. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Aleluia.